Olá! Estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. Parlamento Aberto, você que já nos conhece, também você que não nos conhece, é um programa desenvolvido aqui pela Câmara Municipal de Piracicaba, em que desenvolvemos a transparência, a participação popular, calcado na inovação, na tecnologia e também na educação para a cidadania. Hoje falaremos com o ator-diretor Vicentini Gomes, que já está aqui conosco na live, e já estou chamando Vicentini Gomes, que tem no teatro, na televisão, com participações em diversas novelas, vocês que devem conhecê-lo. Olá, Vicentini Gomes, prazer enorme falar com o senhor aqui nessa live do Parlamento Aberto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Parabéns mais uma vez à Câmara Municipal de Piracicaba pela pauta cultural nos eventos de vocês aí. Eu que agradeço a atenção do senhor, a sua disponibilidade em conversar com a gente. Fiquei sabendo que o senhor já foi vacinado com a primeira dose hoje, então tá... Estou virando cascudo, daqui a pouco eu viro jacaré, pô. Além de ator, diretor, agora também está vacinado. Estou vacinado, graças a Deus. Eu tive um problema com essa doença agora em dezembro, fiquei 8 dias internado, sei o que é. Então eu digo a todo mundo, use máscara, tome todos os cuidados sanitários, lave as mãos, lavem todas as coisas que você traz para casa, entrando em casa, taca álcool gel nos pés, cuide-se porque esse bicho é complicado, é bravo. Realmente, então, as histórias que nós conhecemos, né, e estamos acompanhando aí das pessoas que sofrem com a Covid, realmente não é brincadeira, né? As pessoas estão brincando. Você falou uma palavra que é muito séria. As pessoas estão brincando com uma coisa muito séria e é uma coisa complicada, complicadíssima. A saúde é uma coisa fundamental. Além do que, se ele não te leva, ele te deixa sequelas. Eu, de vez em quando, tenho uns problemas aqui. Parece mulher na menopausa. De vez em quando me dá uns fogates aqui, eu começo a transpirar, eu tenho que tomar um antialérgico para voltar à normalidade novamente, né? Mas vamos lá. Vamos falar de cultura, vamos falar de coisa boa, né? Estou vacinado hoje, né? Legal. Estou à sua disposição. E só para também avisar o pessoal que está nos acompanhando, né? Eu hoje... estou aqui dentro da nossa escala, nosso departamento de comunicação aqui da Câmara Municipal de Piracicaba. Eu estou presencialmente aqui no nosso departamento, mas estou numa sala sozinho, por isso eu estou sem máscara, mas acabei de passar álcool em gel, estamos aqui tomando todos os procedimentos para tentar minimizar aí a contaminação, e realmente a situação não é tão simples. Mas vamos lá, vamos falar de cultura, vamos falar com esse patrimônio da cultura brasileira, que é o Vicentini Gomes, que é nascido na cidade de Presidente Prudente, é isso? Presidente Você sabe Prudente. Que Piracicaba, né, o piracicabano em geral, ele conhece Presidente Prudente por causa do Prudente de Moraes, que ele foi presidente da Câmara Municipal aqui de Piracicaba, né, antes de se tornar governador. E foi homenageado em Prudente, né? Por isso o nome Presidente. Aliás, todos os presidentes ali, né? Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau. Tem uma série de prudentes ali na região. E ele é daí. Exato. Ele, na verdade, ele é nascido em Itu, mas Piracicaba fazia parte de Itu e ele... Então, assim, a gente tem uma certa ligação afetiva do campo político com a cidade de Presidente Prudente por ser essa homenagem. Mas você sabe por que Itu é chamado de Tudo é Grande em Itu? Você sabe por que é isso daí? Da lenda disso? Além do Simplício. Quem propagou isso para o Brasil inteiro foi o Simplício, né? Aquele humorista... que Deus o tenha em bom lugar, eu conheci, foi meu amigo, e Itu foi um dos primeiros municípios dos paulistas do estado de São Paulo. E o território de Itu fazia divisa com Curitiba até Santa Catarina, até avançando Santa Catarina, e até Goiás, lá para cima, né? Tudo isso era território de Itu, por isso a história do grande, tudo é grande em Itu. Né? Era um vasto território. Vasto território. Eu fiz alguns filmes históricos ali na região, por isso eu tenho conhecimento disso, né? Que bacana, que legal. Vicentini, nós estamos aqui para falar do seu livro. Aliás, eu queria agradecer a gentileza de você ter enviado para mim Cenas Femininas e Outras Ilações. E aí eu queria, para a gente começar o nosso papo, é lógico que
a gente dá para falar de um livro dessa natureza por diversos aspectos, tanto da produção, da estilística, né, da pesquisa que foi feita para fazer as crônicas, né? São aqui crônicas teatrais que são tanto para ler quanto também para interpretar. Existe até no livro essa coisa mais roteirizada para teatro, principalmente. Mas eu queria que você contasse um pouco dessa história, de que me parece que foi uma conversa que você teve com a produtora Maximiliana num dia, e no outro dia já estava escrevendo. Queria que você falasse um pouquinho de como que surgiu a ideia desse livro. Já que você falou no teatro, eu quero registrar o orgulho que eu tenho de Piracicaba, de ter uma homenagem aí no Teatro Dr. Lúcio Neto, né? De ter minhas mãos espalmadas lá na parede, como o artista que mais levou público ao teatro até aquele presente momento, nos anos 90, né? Então, eu tive muitas vezes em Piracicaba, principalmente com a comédia Confidências de um Espermatozoide Careca, e ali lotamos, participei do Salão de Humor como espetáculo convidado, né? E muito orgulho de Piracicaba, e muitas vezes um carinho muito grande pelo povo piracicabano. Cenas Femininas e Outras Relações surgiu de um convite da atriz e produtora, diretora Maximiliana Reis, que fez durante muitos anos um grande sucesso também, que é Os Monólogos da Vagina. E ela queria continuar falando sobre o universo feminino, mas com uma coisa brasileira, com um assunto brasileiro, porque o Falabella fez a adaptação desse texto a partir de uma psicanalista americana, né? Um espetáculo que foi montado no mundo inteiro. E eu conversei com ela umas 2 horas, ela falando que ela gostaria que tivesse no texto, tal, passando os assuntos. A hora que ela saiu, eu falei, eu topei, né? Eu topei, ela saiu, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Como é que eu vou falar do universo feminino? E agora? Bom, eu estava passando um momento muito crítico de saúde, eu tive uns problemas aí... Eu tive uns problemas aí de contrato, eu levei uns canos muito pesados aí em 2019 e assinaram um contrato comigo e não me pagaram. E isso foi muito, muito pesado. E eu entrei numa depressão muito forte. E essa depressão acabou me alavancando, me alimentando o processo do estudo da pesquisa. Primeiro que logo em seguida começou a pandemia, né? Eu acabei deixando de aceitar convites de telenovela para trabalhar, por conta desse filme que eu fui contratado para dirigir, e acabaram me dando um prejuízo muito grande, e eu entrei em um processo de depressão e que eu precisei fazer um tratamento intenso. Então eu ficava praticamente 20 horas dormindo e 4 horas acordado aqui no dia. Quando a Maximiliana me fez esse convite, eu aceitei porque eu estava sem fazer nada, não estava o que fazer, eu estava fazendo tratamento. Aí isso me deu um estímulo e me proporcionou sair da doença. Eu saí, logo em seguida comecei a melhorar, fui ao psiquiatra, ele abaixou meus remédios e eu continuei escrevendo. Então eu pesquisava durante o dia e à noite eu escrevia. Eu levantava às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, até 4, 5 horas da tarde eu pesquisava sobre o assunto que eu queria escrever, e à noite, a partir das 9, 10 horas, onde o telefone não tocava mais, os cobradores paravam de perturbar, e eu escrevia até 4, 5 horas da manhã, né? E quando eu fui apresentando para ela as coisas, ela se encantou com as coisas que eu fui apresentando. Algumas ela falava, olha, isso aqui pode ser... de uma maneira, eu reescrevia para ela tudo. Ela estrearia o espetáculo em junho do ano passado, de 2020. Aí veio a pandemia e parou. Eu continuei escrevendo e virou o livro. Quando eu mostrei para o editor, o Kenji Sakamoto, da editora Laços, ele falou, não, nós vamos editar. E imediatamente providenciou todas as coisas, já providenciou diagramação, já pedi para o pessoal, para a própria Maximiliana fazer... o prefácio, pedi para 2 amigos escreverem sobre o assunto, a Cristiane, a Cris Trevisan, que é diretora de teatro, é uma das maiores diretoras de musicais do Brasil, e o professor João de Oliveira, que é dramaturgo, também escrever sobre o assunto, sobre o texto. Eles fizeram as 2 orelhas,
e o Kendi publicou. E o livro emplacou, a crítica gostou, tá muito bacana. Eu tive um problema no Mercado Livre, que hackearam minha página do Mercado Livre. Eu procurei o Mercado Livre diversas vezes para resolver, não resolveram, isso está na justiça agora também. E logo tá, se não voltar a vender no Mercado Livre, eu vou vender outra coisa. Mas eu estou fazendo pelas redes sociais. Entra lá pelo Facebook, aqui pelo Instagram, pede o livro, eu já mando imediatamente. Eu tenho outro livro também que eu lancei agora, que é dos tempos em que eu tinha medos. Esse está saindo do forno. Fala para crianças sobre os medos, sobre esse problema que a gente está vivendo, de ter medo o tempo todo. As crianças não podem mais brincar no parquinho de casa, não podem descer para o playground, não tem escola, tem que ficar trancado dentro de casa. Mudou a vida de todo mundo, e eu falo sobre esse medo. E o livro também a crítica está aplaudindo, e eu estou muito feliz com isso tudo. Que legal, que bacana. Dá para perceber pela maneira como, lógico, pelo seu currículo, mas também pela maneira como o senhor fala, o senhor tem uma produção muito voraz, né? E parece que o senhor está sempre produzindo alguma coisa. Está tudo parado. Eu era para estar gravando Aruanas, que está voltando a gravar semana que vem. Mas a Globo me tirou da série porque eu tenho mais de 60 anos. Aliás, todos os atores acima de 60 anos, eles tiraram essas telenovelas novas, séries que vão ter esse período da pandemia, não tem mais velho. Tudo jovem. Né? Os personagens rejuvenesceram todos. Então, eu estou em casa. Então, para não ficar enlouquecido, para não voltar a ter depressão, eu estou escrevendo. Eu escrevo todo dia. Está saindo mais um livro. Já tenho mais 2 livros escritos e estou entrando no 3º livro escrevendo. E tem um projeto que está sendo liberado agora para fazer de cinema. Devo começar agora em maio, junho. Eu devo começar a trabalhar. Um projeto que eu vou fazer lá no Tocantins, no Jalapão. E um outro trabalho que eu vou fazer para lá também como ator de cinema. Esse como ator. E o outro eu vou dirigir, que é roteiro e direção meu e produção. Então esse, daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Senão eu enlouqueço, eu estou dentro de casa. As pessoas... Tem gente que gosta de assistir televisão, tem gente que fica vendo Big Brother, tem gente que fica ouvindo música, eu fico lendo e escrevendo. E está sendo muito produtivo, está sendo muito bacana, muito legal. Que bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui na nota do livro, né, que o senhor abre o livro, o senhor fala da inspiração que o senhor buscou em Machado de Assis. Eu queria que o senhor explicasse melhor como que é essa inspiração e que ela norteia aí um pouco do espírito que você traz para o livro, né, de você trazer o universo feminino em crônicas. Então eu queria que você explicasse o que significa essa influência do Machado aqui na obra. Machado é sempre uma influência positiva. Eu representei, aliás, inclusive fiz aí nos 2 teatros, na sala 2, lá na sala pequenininha do Teatro Municipal, e na sala grande depois. E na sala 2 eu fiz um mês em Piracicaba para os colégios por conta do exame vestibular e para a Unimep, para o curso de Direito da Unimep. Nós fizemos o julgamento do Bentinho, Machado, o Dom Casmurro, nós fizemos o julgamento do Bentinho e foi uma coisa muito interessante. Nós fizemos 3 dias seguidos com os professores, os doutores, os advogados, professores lá da faculdade, fazendo um tribunal de júri com os alunos e a gente julgando o Bentinho e a Capitu, se ela era culpada ou não. Foi muito interessante. E a partir desse trabalho que eu já tinha lido, já lia, eu tenho a obra do Machado toda aqui comigo, é o maior escritor, no meu ponto de vista, da língua brasileira, né? da literatura brasileira. E o Machado é sempre uma grande paixão, e os contos dele são deliciosos. E ele tem um conto, que são as Academias do Sião. Um dia, talvez, eu ainda faça um filme disso. E ele fala sobre a questão da arrogância dos acadêmicos, sempre a arrogância dos acadêmicos de acharem que eles são os senhores soberanos, conhecedores de todo o universo, e a contrapartida disso. E ele conta a história de um rei que tinha alma feminina e de uma súdita que tinha alma masculina. E eles fazem troca de almas. E eu li esse conto novamente, e isso me deu inspiração para escrever sobre a questão do universo feminino, porque ele trata
O Machado é brilhante sempre, em todos os contos dele, em todas as obras dele. Então, essa obra dele me deu uma inspiração, me deu uma estrutura que eu precisava para escrever as crônicas que eu queria escrever, com característica, porque Machado, a literatura dele é muito teatral. O teatro de Machado é fraco, é impressionante. O teatro de Machado é literatura. Agora, toda a obra do Machado é muito teatral. Então, eu busquei essa teatralidade e essa forma de contar as histórias inspirado no Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. Né? Que legal. Realmente, como eu falei para o senhor, eu tive a possibilidade aqui de ver a primeira crônica, né? Que conta da moça que está... Do irmão Canino. Não, é da Françoise, a história da Françoise. Sim, chama Irmão Canino. Irmão Canino, isso. E que ela está deixando a família para ir viver uma aventura, porque a família proibiu ela de se apaixonasse pela pessoa que ela estava... Ali tem muito dessa coisa da crônica do dia a dia, né? Que é muito machadiano isso, né? O Irmão Canino é a história de um amor impossível. Então eu questiono, existe amor impossível? Existe amor que você não possa vivê-lo, que as pessoas possam estar sempre proibindo, que a família diz, esse cara é pobre, não pode estar na minha família? Né? Essa é uma história que ela mais ou menos, a história mais ou menos aconteceu. Então o que acontece? A história do rapaz, que foi um amigo meu da escola de circo lá do Rio de Janeiro, ele acabou sentando no cachorrinho e jogou o cachorrinho pela janela. E aí rompeu a coisa. Então, a partir dessa inspiração que eu tive, eu precisava ter um elemento para justificar a viagem deles. Eles não viajaram, depois acabou a relação deles, acabaram lá, eles nunca mais se encontraram, inclusive, porque ele morava na comunidade, ele morava na favela, e ela é uma pessoa da alta sociedade carioca. Então, eu criei uma história de que... desse romper de barreiras. Porque a arte te possibilita esse salto, esse romper de barreiras, essa resistência. A arte é subversiva, ela subverte a ordem sempre. Então, essa questão de subversão da menina, de falar assim, não, eu posso viver o meu amor. Evidente que ela deve ter sido assessorada pelo psicanalista, que eu boto um psicanalista aí que já fazia terapia, e ela foi viver um amor dela, e o pai mandou segui-la e não encontrou. Né? Por quê? Porque ela foi para um lugar onde a literatura diz que ali não é recomendável ir, mas era ali que aconteceram as grandes batalhas da muralha da China, e ela foi conhecer em loco os locais das batalhas na China, do Império Chinês, né, das conquistas do Império Chinês, e rompendo barreiras, né? E o livro todo ele fala sobre isso, né? Até as questões mais sérias, onde eu falo de pedofilia, onde eu conto sobre pedofilia, onde eu falo sobre o grande problema hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a questão do feminicídio, uma coisa absurda que continua acontecendo o tempo todo, né? A questão do adultério, de um grande amor que foi destruído, e aí entrou uma aventura, você vai ler mais para frente, eu não vou ficar dando spoiler, né, da questão, mas tem uma história muito interessante, que era um grande amor, estava acontecendo, ao contrário desse primeiro que você leu, esse aconteceu, e ela descobriu que o marido estava traindo ela, entrou no como é que chama o site de relacionamento aí? Tinder. O marido tinha um perfil no Tinder, e ela entrou no Tinder e marcou encontro com o marido num motel. E o marido não sabia quem era, né? Ela botou foto de outra amiga na história, encontrou com a própria mulher no motel. Então essa história é bastante interessante. Outra coisa que eu falo e que eu acho divertido, isso acontece o tempo todo. Essa semana mesmo um amigo meu me ligou e falou, porra, Vicente, você falou disso no seu livro, né? A história de nudes na internet, né? As pessoas ficam mandando nudes e registram nudes, depois ficam fazendo chantagem, né? E as pessoas acabam fazendo isso, acham normal. Eu fico preocupado. Eu não tenho mais o que mandar de nudes, né? Mas ainda tem um monte de gente pedindo aqui. Escuta, manda aí o nudes. Eu mando nada, eu tô aqui. Eu tenho foto minha na internet aí à vontade.
pode procurar e ficar aí à vontade, né? Então eu faço um relatório do cotidiano, isso que você falou, são crônicas do cotidiano. Nelson Rodrigues também tratava dessas questões de crônicas do cotidiano. Eu acho que esse é o grande barato, e aí essa forma de contar, você pode ser diferente e pode ser ter uma coisa muito, muito pessoal e criar uma literatura, um código seu para trabalhar com isso. Legal. O que eu achei interessante do Irmão Canino, desse texto, é que você, na verdade, está contando... Você entrelaça 3 histórias de amores impossíveis, né? A história que você está contando, a moça que se apaixona pelo cara que sabe recitar Shakespeare e ela vai ler Romeu e Julieta, e também tem a história do Zhu e da Lian, né? Sim, que é a história chinesa. Da lenda chinesa, né? Da lenda chinesa. Borboleta, né? Exato, são todos amores impossíveis, né? E a história do pai e da mãe, que é uma história que vive, tem a escola do alcoolismo na família, né? Sim. E é uma história já de hábito, né? As pessoas vivem por hábito, não porque se gostam, ou porque se querem, ou porque existe mas existe uma relação de dependência financeira e de aceitação do outro por conta da questão social mesmo, entendeu? Sim. Então, a literatura te permite fazer isso, né? Te faz alçar esses voos e de entrelaçar histórias e causos e lendas, né? Legal. A Dani Risse, aliás, eu queria agradecer a Dani Risse, que foi quem possibilitou o nosso contato com o Vicentini Gomes. Ela está colocando Dani algo aqui na pergunta, que também está aqui no meu roteiro para questionar você, Vicentini, que é o seguinte: o livro, né, Ilações, é a sua primeira incursão na literatura como escritor, né? O que você traz da sua experiência, dos seus personagens aí, de tanta sei lá, 40 anos de vida na TV, no teatro, né? Deve dar uma bagagem tanto aí para você trazer isso para colocar na literatura, na sua escrita, né? Então, como que foi fazer essa transposição de toda a sua experiência e compor os personagens que você leva no texto? Registrar também a Viviane Manso, lá de São José dos Campos, que é uma psicanalista e é uma pessoa que trabalha com a mulher, trabalha sobre a mulher, ela tem uma clínica para trabalhar com os problemas de mulher e é uma das maiores personalidades, das maiores autoridades no assunto lá do Vale do Paraíba. É o seguinte, na verdade, eu tenho outros livros, mas escrito em parcerias, escrito artigos, escrito um poema, uma crônica que foi publicado. Mas eu escrevo teatro há 40 anos. Eu escrevo cinema, eu tenho mais de 50 roteiros de cinema filmados, entendeu? E também é uma forma de escrever. Não está no livro, não está registrado aqui. Mas, por exemplo, todos esses roteiros eu posso ver um editor e pode publicar esses roteiros também. Então claro, fica a possibilidade aí, ó. Não, eu tô transformando alguns roteiros em literatura, né? Alguns desses roteiros já estão escritos, alguns que eu já vou fazer agora, eu estou transformando ele em romances, né? Por exemplo, o que eu acabei de escrever agora, que deve ser publicado até daqui uns 2 meses, pela Laços também, o Kenji Sakamoto também adorou o livro, fala sobre a imigração italiana, e fala sobre um dos casos, que é uma das maiores paixões que eu tenho, que em 2027 certamente eu vou estar botando no palco, que é o caso Sacchi Vanzetti, que é a história de 2 anarquistas italianos que foram condenados à cadeira de força, morreram na cadeira elétrica nos Estados Unidos por um crime que eles não cometeram. Agora, em 1977, o estado de Massachusetts e o governo americano reconheceu a inocência deles, que foi uma condenação injusta, né? Então, condenaram 2 inocentes. Eu começo com a história do Sacchi Vanzetti na Itália. A história, Mussolini era o presidente, né, o ditador da Itália na época, e
o personagem acaba fugindo da Itália e vindo para o Brasil. E vem trabalhar com café, e depois ele trabalhava com uva, né, com plantação de vinho, a produção de uva primitivo. E tá tendo um barulho estranho, será que é o meu ou é o seu? Para mim tá tranquilo. Tá, eu estou ouvindo um. Mas, e ele foge para o Brasil, e aqui ele acaba tendo uma coisa, ele nunca tinha visto um negro na vida dele, entendeu? E ele chega no Brasil, a sua população na maioria de negros, ele vai dividir um quarto numa fazenda de café com um negro, né? E a partir da música, eles começam a se entender, e ele acaba casando com a filha desse negro, que é um ex-escravo, e ele acaba é uma história que acontece em Itu, na região de vocês aí, né? Com o café em Itu. Nesse período, não, esse período Piracicaba já era cidade, mas acontece em 1928 aqui em Itu e 1929 em Jundiaí. Então a história é bastante interessante, né? Mas assim, legal. Uma coisa interessante que eu queria só... Mas a diferença assim, na hora de você... lógico, o roteiro você já pensa não só no texto em si, mas em todo o cenário. Tudo bem que nesse livro também você traz isso, você traz crônicas que são roteirizadas já, né? Elas estão, de certa forma, não, elas são dramatizadas. A dramaturgia do teatro é diferente da dramaturgia do cinema. Por isso que tem... Por isso que o roteiro de cinema chama roteiro e o de teatro é chamado de texto. Porque o roteiro, você escreve ele pensando em imagem. O cinema é imagem em movimento. O teatro, ele acontece ao vivo. Então, ele tem uma estrutura dramática diferente, um acontecimento diferente. O cinema, ele é gravado, né? Ele é filmado para ir à tela. A pessoa senta e fica vendo a tela. Mas só que ele tem que ter o paradigma dele de estrutura, de fazer com que o público assistente que está assistindo o cinema fica sempre interessado em saber. Você não pode descrever. A literatura é descrição. O teatro, ele é estrutura dramática, né? Ele já tem a estrutura mais densa, em diálogos densos. O cinema, você não tem tanto diálogo, entendeu? Você tem a ação que conduz o principal. O teatro são os diálogos. O cinema, mais a ação, a imagem. E a literatura é a descrição dos acontecimentos. Então, você pode descrever e pode colocar as pessoas dialogando também, sem nenhum problema. Não existe uma métrica para você seguir. A questão é de você convencer e estimular a quem está lendo a continuar lendo e a ter vontade de chegar na próxima página. Legal, bacana. Interessante essa forma de como você vai estruturar o texto, né? Com aquilo que você tem, né? Você estrutura a partir daquilo que você tem na hora do texto ser ou filmado, no caso do cinema, ou interpretado, no caso do teatro, ou lido, no caso da literatura. Ou lido, no caso da Porque literatura. aí você tem que estimular o público, o leitor, a imaginar a cena, né? Aliás, Eric, deixa eu aproveitar a ocasião. Eu estou aproveitando a questão, como eu estou fazendo via redes sociais também, a hora que voltar à normalidade aí com as aulas, principalmente o pessoal de ensino médio, cursinho e curso de pedagogia e letras na universidade, eu estou dando uma palestra sobre como escrever uma obra de ficção. E eu não cobro pela palestra, eu cobro pelo livro. Então, compro o livro. Evidente que tem que ter uma quantidade mínima de pessoas, né? E eu vou, durante 1 hora, 1h10, eu ensino durante 40 minutos, eu falo o paradigma todo, o processo de escrita, quais os estímulos que a pessoa deve ter para escrever uma obra de ficção, quais os caminhos, a estrutura dramática que você deve abordar, e depois eu tenho meia hora de debate com as pessoas para tirar as dúvidas. Então, eu estou fazendo isso. E é evidente, Piracicaba é uma cidade que eu vou visitar o pessoal aí, vai ter alguém me representando aí para falar com o pessoal dos cursinhos de Piracicaba e região, e o pessoal do ensino médio e das faculdades aí, para que a gente possa estar fazendo esse trabalho aí em Piracicaba.
Legal. Agora, falando sobre essa questão, né, cenas femininas aqui, queria trazer um aspecto que eu acho que é muito importante a gente abordar, até para aproveitar visões de diferentes gerações, né? Hoje nós vivemos um momento, como o senhor colocou, a situação do feminicídio, né? Você tem toda a violência contra a mulher, inclusive até politicamente isso sendo endossado de certa maneira, né? Como que o senhor observa assim, aquilo que o senhor viveu na sua juventude, no tempo em que o senhor estava começando, e hoje a relação com o feminino? Nós ainda temos muito esse problema da violência contra a mulher, nós ainda temos muito essa questão da falta de participação de mulher em espaço de diálogo, espaço de decisão. Eu queria que o senhor tratasse, fizesse um pouco desse paralelo, já que nós estamos partindo aqui de um livro que fala do universo feminino. Queria que o senhor refletisse um pouco sobre isso. O que a gente pode trazer aí de ensinamento para as novas gerações que estão hoje aí na luta, na frente aí desse processo histórico? Olha, aqui na página 9 do livro tem uma nota que eu falo sobre essa questão. E eu sou filho de italiano. Eu fui criado inicialmente numa fazenda. Depois eu saí para estudar. E eu saí muito cedo da minha casa. Então, tive que aprender muitas coisas. E esse livro, por exemplo, eu tive que me desnudar dessa roupa, dessa pele machista que sempre que foi minha formação, que sempre me conduziu. Evidente que eu, trabalhando no meio artístico, isso já tem uma outra dimensão, uma outra visão. Trabalha mais com a sensibilidade, com as questões. Então eu tive que me desnudar, tive que rever alguns conceitos. E rever esses conceitos significou uma pesquisa vasta. Às vezes eu passava 2, 3 dias pesquisando para escrever uma página, né, sobre o porquê desse assunto. O que eu escrevi não está legal, tá ainda fora do contexto do que deveria ser, né? Eu falo lá na parte final do filme, onde por exemplo, a peça de teatro vai se chamar Mulheres de Peito, entre parênteses, cenas femininas e outras ilações, né? O título do livro vai ser um subtítulo no teatro. Por que Mulheres de Peito? Porque eu trato, a partir de um dado momento do livro, sobre as conquistas das mulheres. Eu falo lá, desde da questão da primeira menstruação até o fogacho, até a TPM, todo o processo fisiológico da mulher. Isso me fez pesquisar, me fez conversar com pessoas, me fez consultar. A Viviane foi uma que eu falei aqui, foi uma das pessoas que eu telefonei, eu falei há algum tempo com ela, mandei algumas perguntas, ela me ajudou, outras amigas me ajudaram também, e o resto... hoje a gente tem um tal de Google aí que facilita a vida pra caramba. Antigamente, na minha época, você falou qual a diferença? Na minha época eu tinha que entrar numa biblioteca e ler 50 livros para pesquisar o que eu pesquiso hoje em 1 hora no Google, né? Então eu conto essa história, desde dos seios femininos, por exemplo, a taça de champanhe, você sabe onde que ela foi moldada? Né? Ela foi moldada no seio de uma rainha da França, né? Aliás, várias rainhas emprestaram os seus seios para moldar taças diversas de determinados períodos de champanhe, né? E nessa sequência que eu conto de Mulheres do Peito, que está lá no item 10, eu falo sobre as conquistas das mulheres, né? Todo o período da Igreja Católica, apesar dos artistas renascentistas pintarem o nu, pintarem as mulheres com os seios de fora, a Revolução Francesa, você pode ver que tem uma mulher com a bandeira, o símbolo da Revolução Francesa, com os seios de fora, né? Até os ogros, o Asterix lá e sua turma, quando eles iam à guerra,
as mulheres iam com os seios de fora para estimular os guerreiros, né, bárbaros guerreiros, a vitória, a voltar para casa com as conquistas. Então tem uma história que a gente desconhece da história, né? E eu trabalhei e eu trago isso no livro, acrescentando sobre essas conquistas. A quebra de barreiras. Aqui no Brasil, Leila Diniz foi um símbolo, né, de conquistas. O movimento hippie, né, a liberação sexual, a libertação da mulher, das amarras, a calça jeans, tudo isso tem uma história. Tudo isso tem um porquê, né? E a gente trata aí, nas 100 e poucas páginas do livro, bastante também dessa questão. Agora, existe hoje, né, um conceito muito popular que é a ideia do lugar de fala, né? Que a pessoa ela tem o lugar dela como protagonista para falar daquele assunto especificamente. De alguma maneira, o senhor se sentiu pressionado ou, dentro da repercussão do livro, isso chegou até o senhor? Ah, mas olha, o que o senhor, enquanto homem, está falando da mulher? Chegou a ter esse tipo de pressão sobre o livro que o senhor publicou? O senhor chegou a ter esse tipo de questionamento? Outro dia eu recebi um comunicado de uma pessoa que comprou, uma advogada que comprou o livro, e ela falou assim, olha, se eu não soubesse que era você que tinha escrito o livro, eu juraria que até a página 80, 70, 80, era uma mulher que estava escrevendo tudo aquilo lá. Então isso me deixou muito feliz, cara, porque a pesquisa que eu fiz foi com propriedade. Eu me desnudei do meu masculino para escrever esse livro. Eu precisei buscar repensar alguns conceitos, rever teorias para que eu pudesse ter. Então, o que eu tive até agora nesse sentido, até algumas pessoas mais críticas, amigas aqui, dramaturgos, críticos aqui, eu falei, putz, eu mandei o livro, mas com medo danado. Eu falei, bom, vou levar um pau danado. E eu fiquei muito surpreso, fiquei muito feliz e surpreso com a forma com que me responderam. E falando sempre dessa questão da sensibilidade com que eu abordei todos os temas. Então, isso me estimulou a escrever mais, me estimulou a buscar novos conteúdos, até mesmo para o mesmo tema, para o mesmo assunto. Eu estou anotando aqui coisas para uma outra obra que eu vou escrever, que aconteceu, que eu vou localizar ela no final do século XIX, exatamente no período em que os coronéis do café, principalmente da cana do café, iam para os cabarés para catar as meninas que vinham da França. E aí acontece uma história do cara se apaixonar por uma menina e a menina não quer nada com o cara. E aí acontece uma perseguição, ele taca fogo no teatro, ele manda bloquear o trem que descia para Santos, que ela já estava indo embora para Paris. É uma história muito interessante que eu estou buscando contar aqui sobre isso. Tem uma história aqui interessante também, que está anotado aqui para fazer. Ali do lado do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, na Conde de Sarzedas, tem o Castelo de Sarzedas, tá? Que é chamado popularmente, que é o museu hoje do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o Castelinho do Amor. O cara se apaixonou por uma bailarina do cancan, do balé, de um espetáculo que veio para o Brasil, e ela falou, não, eu venho morar aqui, o que eu venho morar no Brasil? Eu venho morar se você me construir um castelo. Ele construiu um castelo para ela. E está ali ainda, na rua Conde de Sarzedas. Essa é uma história muito interessante também, que eu tenho aqui anotado, que um dia, talvez, eu possa transformar ela num livro, num romance, né? Legal. É interessante que o senhor sempre está buscando fatos. Eu percebo que toda a sua produção ela se preocupa muito com colocar o período como parte do personagem, como parte da história, como parte daquilo tudo que está acontecendo, né? Que nem o senhor já falou de um caso do século XIX, já falou de um caso, né, do século XX, aí, de um texto do século XX, que é a história dos italianos anarquistas. Então, de certa forma, assim, cada período ele tem a sua... ele também, você consegue marcar a história pelo período que ele acontece, né? Eu naveguei
e pesquisei muito, eu trabalhei muito. Eu tenho uma equipe de historiadores que trabalham aqui na produtora, me dando assessoria. E esses historiadores são coordenados pelo professor Jonas Soares de Souza, que foi... o pessoal aí de Piracicaba conhece muito ele, muito amigo do Monsenhor Jamil Habib. Aliás, grande abraço, Jamil. Saudade dos nossos papos de história. Monsenhor Jamil Habib em Piracicaba é um grande historiador da Igreja Católica e um grande conhecedor. Foi funcionário do Museu Paulista, o pesquisador do Museu Paulista durante muitos anos, e tem a maior coleção de cartões postais da América do Sul, né? Tá aí, pouca gente sabe disso. Tem uma obra maravilhosa aí. E o professor Jonas, sempre que eu preciso, ele me alimenta com livros, com teses, com dissertação, com assuntos. E eu fiz alguns trabalhos sobre as cidades aí da região de Itu. Eu fiz um trabalho recente sobre um filme sobre a história do Poder Judiciário no Brasil, que ainda não foi lançado por conta da pandemia, e deve ser lançado agora, talvez o ano que vem, em agosto, no Dia do Advogado. E isso me obrigou a estudar a história do Brasil, me obrigou a estudar a história de grandes personalidades do Brasil, né? E aí você vai descobrindo algumas histórias que aconteceram. E aí você pega aquele fato que não tem tanto registro e pode romancear, você cria uma história em cima daquilo. A minha vida é pensar em história, né? É o Garcia Marques que fala sobre isso, né? Para você escrever uma história, você tem que começar né? Você tem que começar com uma letra, né? E terminar com um ponto final. No meio você inventa a história, você recheia de ideias. Então é assim, você tem que estar pensando sempre. Agora, isso é evidente, tem dia que eu acordo de noite, os caras falam, mas você nem dorme. Tem dia que eu não durmo mesmo. Eu acordo de noite, eu pego o meu celular, vou lá na minha página que eu tenho lá separada e começo a escrever no celular. Aí acabou aquela ideia, eu jogo o celular lá em cima da cômoda. Se eu não conseguir dormir, eu volto, pego o celular, continuo escrevendo, começo a inventar história, começo a pensar, imaginar coisas. É assim que as coisas acontecem. Legal. Agora, você já falou bastante aqui do livro, e já estamos já com quase 45 minutos aqui de live. E assim, a gente tem um tempo que a gente não pode passar aqui, senão o Instagram derruba a nossa live. E aí, inclusive, passou aqui já um pessoal lembrando da sua participação em Malhação. Não tem como também a gente não trazer para a nossa conversa um pouco desse universo televisivo do senhor, né? Diversos personagens em grandes novelas, inclusive lá o Serjão, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho de quais são os principais, os personagens que hoje você é mais lembrado. Tem o Dom Cornélio, que era da Malhação, né? Correto? Malhação, Dom Cornélio. O Dom Cornélio é muito engraçado, que inclusive tinha um restaurante aí em Piracicaba também, que eu chegava, ele dizia, Dom Cornélio! Mas ele falava com um tom pejorativo de cornudo, né? De Cornélio cornudo. Mas não, o Dom Cornélio é coisa da máfia italiana, né? É a coisa do Corleone. Dom Corleone, né? Então é uma brincadeira em cima. E foi um personagem que eu tive em Malhação umas 4 ou 5 semanas, pouco mais de um mês, e foi um personagem muito marcante até hoje. O pessoal encontra na rua, a molecada encontra na rua, que era mais adolescente na época. Dom Cornélio, liga. E agora, recente, o Serjão, a Avenida Brasil, né? Era um personagem muito atrapalhado, um sequestrador que era casado com 5 mulheres e que tinha um monte de filhos, e ele sequestrava, era a profissão dele para sustentar a família. Ele sequestrou a Carminha. Então teve aquele período do sequestro da Carminha ali de 3 semanas, 4 semanas, uma coisa assim da novela, no capítulo 30 até o capítulo 50 mais ou menos, e depois voltou o personagem no final da novela, novamente, entendeu? E foi um personagem decisivo, inclusive um dos suspeitos de matar o Max, né, no final da novela. Na novela seguinte, eu fiz na Globo, eu fiz Joia Rara, eu fiz o Delegado Cavalcante, que também era um personagem muito interessante, me deu um destaque muito grande naquele período. E agora, acabou de reprisar no SBT e a molecada vê ainda no YouTube
Cúmplices de um Resgate, que eu faço o Giuseppe, um italiano lá, muito engraçado, né? Uma parceria que eu fiz com a Bárbara Bruno, que foi minha esposa na novela, fantástica. Todo aquele núcleo do vilarejo ali era muito, muito especial. E foi um personagem muito divertido de fazer e muito marcante, né? Agora mesmo, tomando vacina ali no posto de saúde, o pessoal, o assunto era, mesmo com máscara, o pessoal reconhece, e o assunto era a novela, né? Então, é muito marcante. Isso é muito gostoso, de receber esse carinho do público, sinal que o que você fez lá, o que você agradou e chegou ao intento deles, né? Chegou ao coração deles. Isso é muito, muito gratificante. Então até hoje você sai na rua e é reconhecido aí, seja pelo delegado Cavalcante, pelo Serjão, pelo Dom Cornélio. Você sabe que eu fiz durante 15 anos o Confidências de um Espermatozoide Careca. Eu rodei o Brasil inteiro. E um texto do Carlos Eduardo Novaes, direção do Antônio do Vale, foi um grande sucesso. O Brasil inteiro. São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo eu fiquei 5 anos, Rio de Janeiro 1 ano. O resto eu viajei o Brasil inteiro. Piracicaba eu fui 12, 13, 14 anos direto com espetáculo. Às vezes mais do que uma semana por ano. Eu ia 2, 3 vezes na cidade e lotava o teatro, né? Sexta, sábado e domingo. E um dia eu estava lá em Salvador. Eu fui para uma praia deserta lá com o pessoal. Eu fui de férias, né? E aí eu fui para lá e de repente alguém gritou: "Ô, espermatozoide, o que você andava numa praia deserta, cara?" Então eu virei um espermatozoide, eu não tinha minha identidade, era espermatozoide. Aí eu falei, pô, tá na hora de mudar de peça, né? Mas aí eu acabei fazendo outras, aí a televisão me consumiu mais, eu acabei fiz agora recente, com o Dan Rossetto, Eles Não Usam Black Tie, fiz o personagem, né, que o Guarnica fez, fiquei muito feliz. E o outro sucesso também que eu fiz agora, 2 anos atrás, o Três Homens Baixos aqui em São Paulo, que também foi muito divertido. Dani, um beijo para você, obrigado mais uma vez. Você é muito querida. Agora, você fala você falou um pouco aí, em relação ao cinema, né? Você tem também várias participações. Quais filmes você se tacou aí? Né? Tem aqui o pessoal só falando aqui um pouco antes, ó. A Lulu Cacla Rodrigues tá falando que os filhos dela até hoje adoram Cúmplices. Tá falando aqui, ó. Cúmplices de um Resgate, né? E Ana Luísa aí falando. Do Vicentinho. Lembra de mim? Ela tá perguntando se você lembra dela. Pois é, Ana Luísa. Tudo bem aí? Que bacana. Agora, fala um pouco mais assim, do que você fez no cinema, o que mais te marcou. Você falou aí Eles Não Usam Black Tie, que é um filme clássico, né? Não, mas eu fiz isso no teatro, eu fiz no teatro. Você fez no teatro. Porque o original é a peça, né? O original é o teatro. E que foi feito no Teatro de Arena de São Paulo, lá nos anos 50. E eu fiz agora, ano retrasado, no Teatro Shopping Morumbi. Até fiquei preocupado quando o Dan Rossetto, que é um jovem diretor, em grande ascensão, me chamou para o Teatro Shopping Morumbi, esse tipo de espetáculo, Dan, você tem certeza? E foi um sucesso, lotou todos os dias o Teatro Shopping Morumbi, que é uma gracinha de teatro, né? E cinema, eu fiz agora, durante a pandemia, um filme muito louco, cara. Chama Doutor Hipóteses, Uma Alma Perdida na Pandemia. É um cara que está recluso, não sabe o que fazer, a mulher manda ele para a garagem o tempo todo, ele arruma um monte de bonecos e começa a se relacionar com os bonecos. Então ele vira um general dos bonecos. Ele dá ordem com um, assedia sexualmente o outro, não gosta de um, o outro tem um tom mais homossexual, ele é homofóbico, tem ações assim, e foi classificado para o festival, teve uma participação especial, a exibição especial no festival de Alter do Chão, lá no Amazonas, e foi semifinalista agora do Festival de Cinema de Arte de Madrid, né? E tem outros festivais aí, estou aguardando resposta, e não foi mais porque faltou moeda para escrever. Um festival para você escrever desse
$200, às vezes 150 euros. Aí não tem caixa que aguenta. Com esse problema que está tendo agora, desempregado ainda, tem que segurar a onda aqui, pô. Mas eu estou mandando para alguns lugares e o filme está fazendo bastante sucesso. Estou muito contente. Vou aguardar a liberação das coisas aí e vou até ver se eu consigo botar em exibição, em circuito aí, se a gente consegue pelo menos um circuito de arte, São Paulo, Rio de Janeiro, pelo menos para exibir para o pessoal, porque ficou um filme muito legal, ficou muito bacana, estou muito contente com isso. Legal. E eu sozinho, esse filme eu sou o único ator, né? E tem mais 26, 27 personagens. Eu consegui um time de primeira linha. Kiko Pissolato, Miriam Palma, Vanessa Goulart, Fábio Saltini. Um time de primeira linha para dublar os bonecos, rapaz. Ficou muito legal, ficou muito bacana. Fiz aqui na minha garagem, sem dinheiro nenhum. Aí vai da criatividade. Até queria também, estamos já quase finalizando, mas eu acho interessante a gente tratar desse assunto aqui, Vicentini, que é a situação da cultura no Brasil, que já não vinha aí com os incentivos necessários, inclusive muito atacada por setores da sociedade, para alguns setores, é claro, e depois veio a pandemia. Tudo bem que você teve a Lei Aldir Blanc, que tem dado algum suporte, né, mas não é a mesma coisa que havia. Como que você está vendo esse período da pandemia? Que a gente vai... Você acha que a classe artística está conseguindo sobressair nesse momento e a gente tem uma boa perspectiva para depois que tudo isso passar? Olha, a Lei Aldir Blanc, ela é mínima, é ínfima. Né? Eu participei, eu ganhei um edital da Lei Aldir Blanc, mas o edital que eu ganhei, o valor que eu ganhei, é menos da metade do que eu ganho por mês. Então não me sustenta. E tem muitos artistas que participaram e não ganharam, e não foram agraciados. Outros pegaram R$1.000, R$1.500, outros 5.000. Isso não dá para nada, cara. Entendeu? Eu mesmo tive a sorte de ter os livros editados. Então, estou conseguindo me manter aqui com os meus livros. Eu vendo 7 livros, 10 livros por semana, e me mantenho. Às vezes tem semana que vai um pouco mais. Agora, com o livro infantil, deu um up. Então, começa a melhorar isso, mas está muito crítico. Tá? Tem muita gente com dificuldade, inclusive, para comer, para o básico do dia a dia, né? Imagine você pagar aluguel, você pagar condomínio, você pagar as suas despesas, botar gasolina, você precisa fazer as coisas. Então, tá muito crítico. Nós estamos vivendo uma situação muito particular, e não só com relação à cultura, mas também com relação à educação, com relação à saúde. É preciso rever. Essa briga ideológica, partidária, eu diria, e estúpida, que as pessoas travam no seu dia a dia, amigos muito próximos, até irmãos, famílias se separando, rompendo, brigando, por conta de ideologia que a gente não sabe o que é. Está faltando para a gente uma coisa muito importante: sabedoria e serenidade para administrar os ânimos, até que a gente consiga administrar a ciência, consiga administrar essa questão da saúde e a questão sanitária, e a gente volte a ter um normal, que não será o mesmo normal por um bom tempo, mas que a gente volte a ter um normal possível de sair, de trabalhar, de se relacionar com as pessoas, né? Até namorar está muito difícil hoje, está complicado, é muito difícil, né? Eu estou quietinho aqui na minha casa, né? Eu saio o mínimo possível. Estou escrevendo, estou tendo uma atividade constante, eu virei workaholic para escrever. Mas está muito crítico a questão da cultura. O teatro, as salas de espetáculos são todas fechadas, todas paradas. Quando volta é 25%, 30%. Isso não sustenta o teatro. Muitas casas de espetáculos foram fechadas. Os cinemas, muitos cinemas foram fechados, né? Até as cantinas, muitos restaurantes que eram
habituês dos artistas, que os artistas saíam dos seus espetáculos, iam para lá para jantar e levavam o público que estava no teatro, acaba convidando, se encontrando lá, faziam uma grande mesa para conversar. Muitos restaurantes estão fechando por conta dessa falta, dessa questão que está muito complicada. É preciso repensar, é preciso reavaliar nosso comportamento, é preciso reavaliar nossas atitudes e entender o que significa cultura. Cultura é muito mais amplo do que as pessoas estão falando e as pessoas estão pensando. Educação é muito mais amplo do que nós estamos vendo. E a questão da saúde, a ciência precisa ser respeitada e precisa ser estimulada, e depende de investimento para desenvolver tecnologias, para desenvolver produtos que possa combater o vírus que está nos assolando. E esse, segundo os especialistas, é só um. Daqui a pouco teremos outros. Daqui para frente teremos muitos problemas. Então é preciso repensar todo esse processo. Perfeito, Cidinho. Muito boas essas suas colocações. Concordo plenamente com o senhor quando o senhor fala de que a cultura é muito mais amplo do que está se colocando, assim como a educação, e que a ciência tem que ter os seus instrumentos para poder contribuir para a gente passar desse momento tão complicado aqui. Tem um recado bacana que eu quero ler, a Lulu Caca Rodrigues aqui, mandando, ó, Vicentini Gomes é maravilhoso, seus trabalhos, sou fã, e o Michel Vicentini sempre fala de você lá na escola Sentir Pensar. E ela é meu sobrinho, é um maestro. E ela tá colocando que é muito difícil essa situação toda, mas temos certeza de que você ainda brilhará muito. Que bacana, legal esse apoio. Fico muito feliz dessa oportunidade de poder conversar com o senhor, mesmo que virtualmente conhecer o senhor. Agradeço demais a atenção do senhor aceitar o nosso convite aqui para falar com o Parlamento Aberto. É um programa dentro da Câmara Municipal de Piracicaba, voltado aí à transparência, à participação popular. Então, queria agradecer enormemente e deixar aí, tem mais aqui uns 30 segundos, que dá para o senhor deixar uma mensagem final aí, para também explicar como o pessoal faz para comprar os livros, para ter contato com a sua obra. Bom, muito obrigado você, obrigado a todo o pessoal aí de Piracicaba, um beijo grande a toda a população de Piracicaba aí. Essa questão, e outra, parabenizar mais uma vez por ter dentro da pauta de vocês a cultura, a literatura. Muito importante isso, é fundamental. A Fernanda lá de Presidente Prudente aqui, visceral, sim, temos que ser viscerais sempre, Fernanda, e com sabedoria, né? Mais uma vez, obrigado. Os livros pelas minhas redes sociais, ou Facebook, ou Instagram, ou pelo e-mail, vicentinigomes@gmail.com, Gomes com Z, né? E mais uma vez agradecer a atenção de vocês. Dani, o meu carinho para você sempre. Você é uma pessoa muito especial, desde que eu te conheço já há uns 30 anos, aí do JP, né? Que é o tempo que você trabalhava lá. Muito obrigado pelo carinho e muito obrigado, Eric, pela forma como você conduziu essa live aí, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, e ao povo todo de Piracicaba aí um grande abraço, um grande beijo. Muito obrigado, Vicentini, mais uma vez. Pessoal, lembrando que essa live, ela fica aqui gravada no nosso perfil do Instagram, aqui do Parlamento Aberto, e também vira uma matéria no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, e também o vídeo vai lá no nosso canal do YouTube, que é o Departamento de Comunicação, Câmara de Vereadores de Piracicaba. Então você pode também ter acesso ao nosso vídeo lá, assim, se você não pôde acompanhar tudo, você pode acompanhar depois. Vicentini, um beijo enorme para você, fique bem, vacinado, use máscara, álcool em gel e saúde para o senhor, aí muita saúde. Valeu, viu? Obrigadão, tudo de bom. Força aí. Até mais. Tchau, tchau.